Não, obrigada, presidente. Então, assim, eu vou usar o tempo de liderança agora enquanto o relatório do deputado Orlando Silva não chega, mas eu queria chamar a atenção aqui de todos para algo que está acontecendo aqui, e eu fico, assim, muito preocupada, até porque eu faço parte dessa comissão há bastante tempo, e o que a gente tem visto em inúmeros projetos são dribles e dribles no arcabouço fiscal, né? Muitos dribles. Então, só para a gente ter ideia, no primeiro ano do arcabouço fiscal, o governo tem tomado medidas sucessivas para driblar limite de gasto. O tempo todo está driblando o limite. Então, a gente tem vários programas fora do orçamento, isso é gravíssimo, é como se a gente tivesse um orçamento paralelo. E, no pior dos mundos, a gente tem vários orçamentos paralelos. Então, a gente tem o programa Mover, propôs um fundo privado que era fora do orçamento, que gere recursos públicos e dribla limite de gasto. O programa Pé de Meia também está sendo executado fora do orçamento, que desrespeita a lei que criou. Depois, agora, tem a proposta da ampliação do auxílio gás, que o governo também está inventando um mecanismo para tirar os gastos fora da política pública, dos limites do arcabouço. E, no início desse mês, assim, ideias mirabolantes surgem, a gente sabe, uma criatividade absurda, com o PLN 31, retirando as estatais dependentes do orçamento fiscal. E são muitas as estatais dependentes. Então, a gente tem, por exemplo, EBC, a Embrapa, a Ceitec, Hospital das Clínicas de Porto Alegre, só para vocês entenderem a dimensão e o volume do orçamento. Tem vários outros hospitais, a Teleblas, a Conab, a Codevasf. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque isso já fragiliza o arcabouço fiscal, que, na minha visão, inclusive, já é natimorto. Mas isso fragiliza ainda mais porque a gente está falando que abre espaços para novos gastos sem a devida contabilização. A gente está falando de uma contabilidade paralela que retira toda a transparência e enfraquece os gastos públicos, deixando realmente uma herança bem maldita para as próximas gerações, que ninguém sabe onde vai parar. E estou falando isso como uma parlamentar que sempre busca transparência, porque, ainda que eu não concorde, o mínimo que a gente tem que fazer é dar transparência para as coisas. E várias contabilidades paralelas e orçamentos paralelos que ninguém tem controle, traz isso muito dano para o nosso país. O outro ponto que eu quero trazer aqui, e para mim é o mais grave, é a questão que essa comissão vai ter que enfrentar, que é uma outra aberração orçamentária e de gestão, que é Itaipu. Itaipu, todos sabem, ela é binacional, e pelo fato de ser binacional, ela não se sujeita a qualquer regra de controle ou qualquer regra de fiscalização. E as suas despesas, por exemplo, ela é usada, a gente pode até falar que ela é como se fosse um novo orçamento secreto, porque o governo faz um monte de política que deveriam se submeter às regras orçamentárias, mas não se submete. Lá é terra de ninguém, TCU não tem poder ali, nós parlamentares temos pouco acesso ao que acontece lá, e é fundamental que o Congresso Nacional enfrente este tema. Só para vocês terem ideia, caros senhores, em 2023, a Itaipu Binacional gastou mais de 5 bilhões de reais, eu vou repetir, 5 bilhões de reais em projetos como estradas, como casas populares e outras coisas mais. Essa informação não é minha, é do economista, inclusive consultor, que eu respeito muito, Marcos Mendes, que é pesquisador aqui, consultor. Então, a coisa é muito séria. A gente tem um monte de orçamento paralelo, né, que não entra na contabilidade, não entra a gente, e todo mundo fica brincando de bobo, só para tirar o limite de gasto, porque, ao invés do governo fazer a lição de casa e realmente não gastar, ter responsabilidade fiscal, não, ele começa a tirar tudo do orçamento, tudo vira uma lambança, a gente perde completamente o controle, os gastos não são transparentes e o país continua ardendo em chamas. Então, essa é a minha fala. Eu realmente peço ao presidente Arcoverde, ao presidente Júlio, depois, que, na sua volta,
coloque na CMO um questionamento acerca desses orçamentos paralelos, dessas estatais dependentes e da lambança que estão fazendo com o orçamento público. É o meu pedido, presidente. Muito obrigada. Eu vou encerrar minha fala. Obrigada. Agradeço a deputada Adriana Ventura. Apreciação do relatório apresentando o projeto de lei de número 15 de 2024, que abre ao orçamento fiscal da União em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar crédito suplementar